Muito bom dia, nosso ouvinte da Rádio Alepa, você internauta. Bom dia, começando mais um programa Alepa Cultura Viva, todos os sábados a partir de 9 da manhã. E hoje, o som que ecoa não é só dos instrumentos, não é só dos tambores, mas sim da história da cultura da Amazônia. Estou recebendo hoje aqui nesse sábado maravilhoso nosso querido Ronaldo Silva. Ô Ronaldo, seja Oi, mano, bem-vindo, velho. querido. Queria, assim, falar do meu sentimento, né, de alegria, quando eu tenho a oportunidade de falar desse trabalho que conforta a todos nós lá no Arraial, né? Um brinquedo antes marginalizado, né? Um preconceito grande e tal. E a gente conseguir compreender esse brinquedo, né? Ter o carinho, que eu acho que essas brincadeiras tradicionais, elas merecem ser pensadas de uma maneira mais humana, inclusive, né? Porque isso é uma memória do nosso povo, né? Então, eu fico pensando assim, né? O tanto que a cultura brasileira, né, praticada em todas as regiões e tal, poderia ter uma memória bem mais densa, bem mais, né? Esse é um legado assim bem interessante. E tá aqui para falar dessas coisas, refletir um pouco sobre o começo da carreira, o De início do uma linda Arraial. história, né, É uma linda Ronaldo? história, principalmente porque é uma história feita a muitas mãos, né? Com alguns acertos, outros nem tanto e tal, mas assim, até a gente compreender, né, qual era realmente o caminho. Eu digo que o Arraial teve uma fase inicial dos 11, 10, 11 primeiros anos, uma fase muito intuitiva, falando assim em relação ao brinquedo, né? Uhum. Porque às vezes, não sei se porque o conhecimento científico você já tem um método que já facilita a compreensão, você é levado a compreender, mas um universo desse que mistura um monte de coisa dentro, né? Uma cena realmente fantástica, uma maravilha, maravilha. Então, esse olhar da gente, quer dizer, que tem um brinquedo que é tradicional, mas há 38 anos atrás, o tempo que a gente 38 tem, anos. acho que 39 agora esse ano. Aí era um contexto, né? O contexto que eu tive a felicidade, depois que eu estava formado, já me formei, vamos supor, em dezembro, em começo de abril, março, eu estava trabalhando na SEMEC, o prefeito era o amigo Gabriel, o secretário de Cultura, o Carlos Loureiro, Lindalmar, José Bel, estava começando também, tinha o Januário Guedes lá, uma galera. E eu acho que foi a coisa bem importante na minha vida, conviver com essa diversidade, O cinema, né? Os caras pioneiros do cinema aqui, o Allan Kardec, A uma diversidade galera, cultural, né? Miguel Chicaoca, e sabe, o trabalho era o começo também da dedicação do Miguel Chicaoca para fotografia, né? Um paulista, tal, que veio para cá e semeou uma referência na fotografia brasileira. Então, é, compreender isso não é de uma vez, entendeu? A gente tem que ajeitar essa história na cabeça para entender como é que a gente acabou, para além de ser músico, compositor, né, fazer um trabalho, mergulhar para dentro dessa cena, né, e aí a gente deu uma olhada no em Salles, Bruno de Menezes, né, que são literaturas aí naquela época, deu uma norteada pra gente, porque é um universo diverso mesmo, assim, sabe? Uhum. Então, pra gente entender a diferença que tem do boi de Parintins, do boi de São Luís do Maranhão, do boi de Belém, É, tem essa diferença, é, né? O boi aí lá, o garantido, caprichoso, tem também do São Luís. Aí a vivência, ela vai te revelando, né, por exemplo, tem uma manipulação também do brinquedo, tanto em Parintins como em qualquer lugar, que é diferenciado, né, por exemplo, São Luís, a manipulação, o cara mais ou menos em pé o tempo inteiro, coisinha menor, né, ele vai, é aquela condução ali. Só que assim, quando tu olha pra cena maranhense, assim, por aqui, tá, e olha que o reggae tem também uma pegada bem legal lá, eu acho legal isso aí, sabia? Então,
são vários sotaques lá, né? Uhum. Pindaré, aí, porra, tem um que eu acho maravilhoso, que eles vêm com badalos, tem umas figuras, uns cadeirudos assim, eu acho aquilo. Eu acho que, eu estava falando ontem numa reunião para os instrutores do Arraial, e quando eu vi mandaram lá, tem um paraense que mora muito tempo lá, que era amigo do Papete e tal, já veio pra casa do Alan, já fez show junto, e é um puta percussionista, né? E ele tava me dizendo assim que passou esse vídeo, eu tava dizendo pra ele, cara, se eu botar esse badalo na mão de qualquer pessoa, é uma coisa, né? Agora esse badalo dentro, rapaz, é uma coisa maravilha, né? Então, eu acho que para falar um pouco mais assim, direcionado para a construção histórica assim, do Arraial, a gente foi bebendo em várias fontes, né? Porque eu fui amadurecendo a minha ideia, eu comecei a ver, claro, que a nossa prioridade sempre foi fortalecer, né, a cultura produzida Fortalecimento, aqui, os claro. mestres e tal, isso a gente faz. Agora, Ronaldo, quem é o Ronaldo Silva fora do palco? Quem é esse Ronaldo? Rapaz, eu sou o cara que escreve. Quando eu não tô no palco, se vacilar, eu passo o dia escrevendo. Mas eu tenho que resolver coisas, né? Assim, meu dia a dia, eu tenho um filho em Coraci, eu sou separado, acho que mais de 8 anos. Hoje ele tá com 15 anos, vai fazer 16. E eu fico me dividindo, assim, entre dar uma atenção para ele, né? E Coraci não é aqui pertinho. E tenho uma companheira hoje, que é a Luciana Scher, que tem 2 filhos, a minha sogra tem 82 anos e eles cuidam de mim, eu cuido deles. A gente vai tentando cuidar do João também, da Bela. E cuidando dessa galera do Arraial e a galera do Arraial cuidando de mim. Então, Muito bem, essa é a uma minha família, história, né? né? É. E agora, como compositor, tens um trabalho paralelo ao Arraial, né? Não é que seja paralela, a minha prioridade é o Arraial do Pavulagem, né? Claro. Mas eu venho me organizando para que eu possa, para além do Arraial, fazer uma memória. Isso eu estou fazendo já há um tempo, né? Subindo as músicas para a plataforma, gravando. Tem muita coisa nova que eu acho que esse semestre ainda vai rolar, uma parceria com o Henri Burnet, são várias músicas, tem a filhinha dele cantando. Muita gente tem gravado as minhas músicas, né? Pessoas, como eu conheci uma cantora aí na Estação das Docas, no Maruja, achei bonita a voz dela, rapaz. E eu sou um cara abençoado, porque tem muita cantora bacana que escolheu minha música, Gabi, Jane do Bock, Sim, só enfim, isso pra mim é legal, sonata. isso pra mim, pros meus parceiros, né, é bem interessante. Da onde vem tanta inspiração, Ronaldo? Trabalho, dedicação, porque olha só, eu me formei, claro, né, mas eu só estudei 4 anos ali para ter o diploma, que é também um pedido do meu pai. Eu acabei assim atendendo e depois, e graças a Deus que foi um conselho que eu escutei do meu pai. Ele te forma em alguma coisa e vai ser o que tu quiser, mas te forma, entendeu? E claro, esse curso que eu fiz, ele me enterrou mais na música. Por conta que se eu não tivesse feito o curso, eu não teria. Quando eu olho, por exemplo, o Círio de Nazaré, eu consigo ver uma relação de poder, né? Porque o curso te dá isso, né? O viés social, antropológico, político, né? Teológico e tal. Então, isso é muito bom pensar e eu acho que o nosso desafio no Rael foi sempre conhecer, né, a história da gente, a tradição. Tem muita gente que acha que tradição tem a ver com coisa ultrapassada e a gente acredita que não tem nada a ver isso. Eu acho que Nada a ver. tradição é um legado, né? Não tem a ver com coisa ultrapassada. Claro que a linguagem que era utilizada há 40, 50 anos atrás, ela foi cumprindo seu papel e hoje existe acredito eu, no Brasil inteiro, né? E foi sempre assim, essa é a dinâmica também do processo cultural. É como se o processo cultural fosse uma nave de conhecimento, né? Que projetada no tempo histórico, aí você vai acrescentando elementos, retirando outras coisas, entendeu? Então, fora a relação do brinquedo e do artista com, com essas pessoas que de alguma maneira te possibilitam tocar, entendeu? Então, como nós não somos um boi tradicional, a gente vem ressignificando ele para que ele... É como se o boi tradicional estivesse num plano de contemplação. O pessoal vai assistir.
E as músicas antigas, elas falam disso, né? Assistência. Sim, Então, sim. assistir, apreciar, mais ou menos isso, né? E quando a gente começou a trabalhar, naquela época, que era um conceito, eu acho que ninguém nem fala mais negócio de inclusão agora, mas essa que era a ideia inicial, né? Então, a gente puxou o viés pedagógico e aí abriu, né? E quando esse viés pedagógico veio, a gente teve que, além de ser músico, trabalhar, estudar mais ainda. Então, eu acredito que as pessoas que desde o início estiveram no Arraial, a energia dela está preservada pela gente. E os discos do Arraial, eles são uma memória dessas emoções que a gente sentiu, né? E vai muita gente legal. Eu acho que o brinquedo, ele tem absorvido a contribuição de figuras que começaram lá atrás com a gente, de figuras que estão chegando agora. Porque eu acho que essa é a ideia que eu acho que tem que ser fortalecida dentro do Arraial, né? É uma ligação de gerações, né, Ronaldo? É uma maneira de não deixar uma herança maldita, né? Esse é o meu esforço, quer dizer, o nosso esforço no Arraial, para que esse patrimônio não seja uma herança maldita, não seja um lugar de briga, de vacilo, sei lá. E eu acho que a possibilidade da gente conseguir isso está, eu acho que na relação que a gente tem com os nossos brincantes, com as pessoas que estão mais perto, que fazem parte hoje do Instituto, né? Que é uma equipe bem legal. Gente que começou tocando barrica, que hoje é advogado. Que Está maravilha. trabalhando no lado jurídico do Arraial. E deve ele ficar me ligando, que eu estou devendo eles. Rapaz, é isso que eu falo. Olha, gente, hoje é sábado. Já imagina nesse clima de maio. Chegando junho. Junho vem o quê? Os arrastões do Pavulagem. Praça da República lotada. A multidão se divertindo. Vamos ouvir uma música do Ronaldo Silva? Inclusive, já ele vai passar o Spotify. Músicas maravilhosas. Aldeci, bom dia pra você, nosso controlista. Vamos lá agitar esse sábado dos nossos ouvintes do programa Lepa Cultura Viva. O boi pavulagem é boi do mundo. O boi pavulagem é boi do mundo. Tem no couro bordado as juras do livramento. Tem no couro bordado as juras do livramento. Mais a fama de ser pequeno, modelo das formosuras. Mais a fama de ser pequeno, modelo das formosuras. Um boi na procura da paixão não dorme cedo. Um boi na procura da paixão não dorme cedo. Um boi sem medo rebenta nessas lonjuras. Um boi sem medo rebenta nessas lonjuras. Oi, morena, já faz mais de ano que eu não voltei pra te espiar.
nos festejos das pequenas do Igapó. Que balança nos festejos das pequenas do Igapó. Repara a estrela nesse guarnecer pequeno. Repara a estrela nesse guarnecer pequeno. Tá aí o boi, tá aí o boi. Morena. Já tô até na coreografia aqui. Já entrando no clima da avenida ali na Presidente Vargas. Qual é o percurso agora, Ronaldo? Pois nós tivemos que inverter a ordem, né, em um determinado momento, por conta do Teatro da Paz mesmo, né, para não impactar aquela história lá, sim. e tal. E eu acho que esse lugar acabou sendo o que a gente conseguiu para continuar fazendo a brincadeira Na mesmo, Praça né? Valdemar Henrique. Então, essa inversão, ela foi necessária. Então, hoje a gente sai de lá da frente da Paz, com o boi lá em cima, lá naquele espaço, aquela área, aquele terraço bonitão. E para nós tem um significado bem especial o boi sair de lá. Porque quando nós começamos essa brincadeira, eu disse que nós abrimos a porta do Teatro Valdemar Henrique no começo, e agora a gente conseguiu abrir as portas do Teatro da Paz, não para que a gente se estabeleça lá dentro, mas para que a gente se sinta como o pessoal da ópera se sente, né? Privilegiado. Porque acho que não é isso, eu acho que é um reconhecimento de um Sim, esforço gigantesco que é feito, né? Então, para mim, já sou o mais barroco lá deles, eu fico olhando aquilo como uma massagem assim, no cansaço, né? Na exaustão da gente do dia a dia, né? Uma conquista ver um brinquedo que foi marginalizado, um brinquedo discriminado por igreja, por polícia, o cacete a quatro. E eu sempre achei que esse mundo, para mim, por exemplo, olha como é que o boi bumbá bate em mim assim de uma forma, né? Que eu nunca imaginei, por exemplo, eu só fui ver boi bumbá eu formado, nem na faculdade eu vi. Entendeu? Então, quando eu me formei, aí eu fui para a SEMEC. Então, era uma das pessoas que ia na Kombi para buscar todos os bois, todos os pássaros, as quadrilhas, né? Eu vi isso por dentro. Aí comecei a entender quando eu fui trabalhar na pesquisa do Antônio Carlos Maranhão, era eu, Maranhão, o seu Pedro, parece que é o nome dele, o motorista, e o Homenzinho Gabriel. A gente foi Belém, Mosqueiro, Coraci e Outeiro. Fazendo uma memória disso aí, depois foi transformado num álbum, né? Vinil da época, com 3 volumes assim. Que é talvez uma memória de Iracema Oliveira, tem uma galera, o trabalho é magnífico. Eu acho, não sei nem se a TV Cultura digitalizou isso daí. Então, se for, é mais fácil acender. Isso em qualquer lugar no Brasil. Acender reconhecimento em cima de um cara que tem família tradicional, por exemplo, né? Uma brincadeira que é rica, do que uma brincadeira que vem da base, uma brincadeira que o cara mantém ali com maior dificuldade e tal. Mas eu acredito que a pessoa que de alguma maneira trabalha numa brincadeira, seja ela tradicional, seja ela mais contemporânea, eu acho que a pessoa tem que saber que o exercício, a prática cultural, ela é um direito que as pessoas perderam, né? Da ditadura não tinha essa coisa agora. Então, a discriminação, o preconceito, ele continua mais letal do que a gente possa imaginar, entendeu? Então, eu acredito que a gente não vai conseguir evitar com que pessoas que têm essa discriminação, né, não tem esse reconhecimento, mas que a gente tenha dignidade no que a gente faz, tenha convicção, tenha foco, né? Um brinquedo desse, ele é acolhedor, se a gente preparar a nossa galera para acolher quem está chegando, entendeu? E aí a gente se depara com processos que são super naturais do ser humano, né? Tem dificuldade para cantar, entendeu? Às vezes até para se expressar mesmo, problema de coordenação motora. Aí fico olhando o progresso das pessoas que têm dificuldade de coordenação motora. Porque, na verdade,
o movimento que ela não vai reproduzir igualzinho, mas ela está se esforçando mais O do que qualquer esforço, outro, né? entendeu? Então, Sim, sim. o nosso instrutor, esse é o trabalho que eu ajudo a fazer no Arraial, é essa consciência, né? Que antes de qualquer coisa é um trabalho humanitário, é um trabalho que vai entender mais esse ser humano. A sensibilidade Tem social. uma coisa igual com a gente, né? Sim, Ele sim. descobre a cultura, né? Eu acho que o Arraial ele tem, assim, abrido várias frentes, né? Assim, no carnaval, muitos pernaltas nossos vão sair nas escolas. Eu acho do cacete isso, entendeu? Eu acho que o Arraial é uma escola, né? Um lugar de compartilhamento, enfim, de crescimento de todos nós. Agora, Ronaldo, quando nasceu o Arraial do Pavulagem, você imaginava que iria ter essa dimensão Não, que hoje tem? não. Até hoje a gente não tem, eu acho que a gente ainda pensa no Arraial com cabeça de alfinete, a gente é caboclinho, rapaz. Não, meu amigo. A gente tem Hoje- caminhado, mas... Não, é porque eu acho assim, olha, claro, porra, que o Arraial não cresceu do dia pra noite, mas o Arraial, nós nunca saímos com a mesma quantidade de pessoas, em nenhum ano desse. As pessoas foram chegando. Aí aconteceu uma coisa bem interessante, né? Por incrível que pareça, dentro de uma situação difícil para o planeta inteiro, com a pandemia, a gente não ia sair porque não podia botar na rua, tava lockdown, aquela porra toda lá. E a gente se acalmou um pouquinho e eu acho que a primeira reação de todo mundo disse assim, porra, eu não vou tocar, não vou poder tocar, né? Aí depois disse assim, porra, eu não vou poder tocar, mas tem uma porrada de gente que não vai ganhar aquele dinheirinho lá pra ajudar. Então a gente botar a cabeça pra funcionar. Bora pensar, parar de pensar na gente, bora pensar nessa rapaziada, entendeu? E a gente, olha pra te ver como é o negócio bonito. As pessoas voltaram agora, se apronta pra ir ver o boi. Dessa vez com a pandemia, a gente preparou o boi, a gente foi pra dentro da casa, uma live, pra dentro da casa de todo mundo. Entendeu? Então as pessoas dançavam, eu me emocionava com aquilo, cara. E o primeiro, quando voltou mesmo, que a gente fez o primeiro cortejo, bicho, eu nunca vi tanta gente. O assunto, quer ver, conversa com um cara do Ponte do Açaí, o Nazareno lá. Sim. Acabou, não tinha lugar, acabou a comida, não veio o peso, 3 a 4. E muita gente vendendo comida na rua. Vê de gente, de famílias, né, cara? Pessoas emocionadas e tal. Então eu acho que é uma troca de carinho, saca? Eu penso assim muito na qualidade que a gente precisa, né? A gente trabalha na rua, né? Nós conhecemos a rua. Ou pelo menos às vezes a gente acha que conhece e se surpreende com alguma coisa, né? Então eu penso que a gente tem colaborado junto à prefeitura, junto com os órgãos de governo, para discutir que se o Arraial é um patrimônio, ele é um patrimônio nosso, inclusive do poder público também, né? Claro. Então a gente tem alguns temas que eu acho que a gente não consegue ver acontecendo, né? Por exemplo, você discutir a utilização do espaço público. Os cuidados que tu tem que ter, essas como é que eu te falo? Um protocolo para que você utilize. Ali na frente da sede tem rolado uma coisa que eu acho que, claro, são grupos que têm relações distintas com a cultura, mas quem pratica a cultura somos nós lá. Então, claro que o diálogo ele é importantíssimo, né? E principalmente, não apenas só o diálogo aberto, mas a franqueza em cima da onda, né? É o diálogo justo, Uhum. né? Então, acho que tem muita esperança, porque parece que o Sesc vai assumir a Valdemar Henrique e tem um banco, alguma coisa ali bem no canto, que é Frisa, Grefisa, sei lá, que vai adotar aquela história, que é manutenção e tal. Eu acho que aquele espaço é maravilhoso, mas desde aquela reforma eu esperava que a gente fosse escutado, entendeu? Escutado para que aquele espaço também fosse adaptado para as nossas atividades lá, né? Uhum. Não sei se no futuro, um dia, as pessoas vão pensar nisso. Eu acho que é um patrimônio da cidade, o brinquedo cresceu e a gente precisa fazer esse investimento mesmo legal, né? O cortejo, ele é um foco de visibilidade para a cidade, para a gente, o Brasil lá fora, né? O Brasil, a cultura brasileira praticada aqui que está se organizando, que está tendo esperança mesmo, investindo mesmo nessa molecada.
sabe? Essa questão de investir na molecada. A juventude, ela fica enlouquecida quando vê o batuque dos tambores. O Instituto, ele ensina, tem uma oficina. A gente faz um acolhimento. Nós criamos, pensando, né? Acolhimento, isso. Todo ano, nos últimos anos, a gente vem dizendo assim um tema, por exemplo, o boi pavulagem é boi do mundo, né? Pavulagem é boi do mundo, pro mundo. Então, nossa responsabilidade, o cuidado com esse brinquedo aumentou, então, aí. Esse ano, o tema vai ser bandeira de guarnição, né? Vou contar uma história rapidinho para vocês entenderem. Existe um segmento na cristão católico, que são os foliões, né? As folias de santo, né? Folia de Santa Maria, folia de São João, folia de São Cosme e Damião, esse negócio aí. E tem um processo, né, de chegada dessa folia nas casas, né? Isso é uma tradição, né? No Marajó, que são as duas referências que a gente teve. Em Bragança, São Benedito, e eu sou filho de Marajoara, né? A festividade do glorioso São Sebastião lá. Então, essa coisa de santo é muito doido pra mim, assim, sabe? Eu curto mesmo, né? E observando, né? Perguntando pro Júnior lá, eu queria entender qual é o significado das bandeiras quando a folia vai andando de uma casa para um lugar para o outro, né? Aí ele, ainda uma autoridade aqui, que é o São Benedito. Ela não andou, então as bandeiras elas vão abrindo o caminho, tirando o mal, afastando o mal. Então é nesse sentido que nós propusemos que a gente compreenda. Então isso também, as músicas desse ano, assim, a gente deu uma acertada legal com o Júnior, né? Quer dizer, todo ano acho que a gente acerta porque a gente conhece o brinquedo, né? Então, o que a gente está escrevendo ali, ela também, além de ser como se fosse, enquanto a escola de samba tem um samba enredo, nós temos vários enredos ali. As músicas, elas são enredo, elas são uma provocação para a criatividade deles, entendeu? Então, na verdade, a música, quando ela é compreendida em todas as instâncias, que a gente ainda não está nesse nível, mas é para aí que a gente está indo. Então, a gente vai descobrir, por incrível que pareça, a mágica da brincadeira. Maravilha. Quando a pessoa canta, toca um instrumento, ela está integral ali. Está se curando, com certeza. Coisa boa. Aldeci, tem uma que é clássica, que tá na boca da galera, uma das que eu adoro, tá? É o Batalhão das Estrelas, né? Vamos entrar no clima, então? Vamos lá. Pavulagem, Ronaldo Silva aqui, na Lepa Cultura Viva. Do arraial que é do sol, do arraial que é da lua, do povo na rua, e do meu amanhecer. Olhos morena, vem ver meu boi, boi, boi. Tá vindo da estrela, traz batalhão afiado, um couro bordado, pro contrário ver. Sei que ele ainda sente saudade quando vê a bandeira azulada passar pela praça, modelo de graça do meu São João. Do arraial que é do sol, do arraial que é da lua, do povo na rua, mãe do meu amanhecer. Do arraial que é do sol, do
da lua, do povo na rua, quando eu guarnecer, Canta Bardé das Cuieiras, eu estrondo lá fora. E quando eu for embora, contrário, esse adeus é que tu chora. canta Bardé das Cuieiras, eu estrundo lá fora, E quando eu for embora, contrário, esse adeus é que tu chora. Abre os olhos, morena, vem ver meu boi. Na vindo da estrela, traz batalhão afiado e um couro bordado, pro contrário veio. abre os olhos, morena, vem ver meu povo. Na vindo da estrela, traz batalhão afiado e um couro bordado, pro contrário veio. Sei que ele ainda sente saudade quando ver a bandeira azulada passar pela praça, modelo de graça do meu São João, do arraial que é do sol, do arraial que é da lua, do povo na rua, oi do meu ABC, do arraial que é do sol, do arraial que é da lua, do povo na rua, oi do meu ABC. Canta Bardé das Cuieiras, que eu estrundo lá fora, e quando eu for embora, contrário, esse adeus é que tu chora. Canta Bardé das Cuieiras, que eu estrundo lá fora, e quando eu for embora, contrário, esse adeus é que tu chora. Estamos aqui no estúdio com a presença do Gabriel e do Rafael, grandes comunicadores aqui também da Rádio Alepa. Bom dia, né, meninos? Bom dia, Rafael. Bom dia, meu amigo Toninho Santos, passando aqui porque eu não poderia deixar de vir tirar uma casquinha aqui do nosso Ronaldo, né? Já estão dançando, inclusive. Gabriel, bom dia pra você. Sábado abençoado aqui, né? Bom dia, Toninho Santos. Bom dia a você que nos escuta aqui na 101.5 e também ao mestre aqui na mesa. Ronaldo Silva. Ai, Ronaldo. Ronaldo, como é que surgiu o arrastão? Como é que começaram a ter ideia? Bora arrastar o povo, vamos pelas ruas. Olha, por exemplo, quando eu fui, mergulhei nessa pesquisa lá com o Antônio Carlos Maranhão, o homenzinho Gabriel, eu percebi que houve uma época que o boi, ele visitava as casas, né? Então, se o cara fosse um boi de promessa, né? Aí ele... Talvez ele tivesse a comédia da Catirina, né? Que... Pra mim, assim, é tipo isso. O boi, bem na tradição mesmo, era a comunidade que construía o boi. Só que depois a política, né? Os bois tiraram o pé do chão e começaram a subir no palanque. Quer dizer, não tiraram totalmente o pé do chão, mas assim, a relação com o poder público, de onde vinha a subvenção, eles enfrentaram um tempo que lá na sua base é mais flexível. O boi sempre chega atrasado, principalmente se ele for um boi requisitado, né? Mas o tempo institucional não perdoa. Isso que eles mandam buscar. Então, por exemplo, na tradição, se você tem ali a comédia, que é ali uma hora e meia, 2 horas, você já imagina, né? Esse tempo institucional, como é que ele colocou em xeque isso. Então, a comédia foi desaparecendo, né? Entendeu? Não tinha tecnologia. Por exemplo, o pássaro, é uma conquista o pássaro estar nos teatros, né? Um recurso para poder se expressar, falar, né? Eu acho que ainda é um respeito tímido pela importância que essas pessoas têm desse exercício cultural aqui, né?
de cultura brasileira aqui. Então, claro, aquilo que eu te falo, a gente tem um pé na história e um pé assim agora e olhando para o futuro, entendeu? Então a gente, claro, dentro do nosso crivo, a gente não tem alguns elementos que a gente não pode deixar para trás. Por exemplo, os bordados, né? Porque aí tem trabalho tradicional também, né? Então a gente inventou um chapéu, né? À luz das experiências que a gente viu de São Luís, por onde a gente andou, né? As fitinhas. A gente, na época, a gente... Porque o boi daquele não tem... essas fitas, elas são mais agora, dessas épocas, assim. Mas é mais uma franja, sabe? Ah, É mais sim. uma franja, assim, que tem, né? Uhum. Movimento. São Luís também é franja. Então, primeiro te dá um receio de tocar nessas coisas e tá fazendo merda, entendeu? Então, por isso, a gente não ia conseguir ser um boi tradicional. Primeiro porque não ia desdobrar para essa quantidade de pessoas, né? A gente não tinha noção de quantos, mas a gente queria que as pessoas tivessem motivação para a gente sair na rua cantando as nossas músicas, né? Que quando a gente começou, poucos de nós tinham acesso mesmo no teatro e tudo mais. Então, foi uma luta que a gente foi aprendendo com ela mesmo, com os desafios, entendeu? E no arrastão, Ronaldo, vocês não têm som. É o ecoar da voz do povo cantando as canções. É muito legal, porque olha, se o Israel dependesse assim das músicas tocando na rádio, a gente tava lascado, entendeu? Mas essa coragem que a gente teve, a única saída que a gente teve, foi ir pra rua ensinar as músicas. Até porque foi o primeiro aprendizado que eu tive, né? Entre o convite do Rui pra gente colocar o boi na rua. Primeiro ele teve ele surtou em cima do carimbó. Vamos botar um carimbó na rua. Aí ele disse, quem vai carregar o carimbó? Ele não voltou mais. Quer dizer, hoje a gente já tem experiências com o cara leva um carrinho e tal. Mas eu acho que foi... Aí eu tava trabalhando nessa pesquisa. Esse moleque, bora botar um boi na rua. Bora. Mas até botar o boi na rua foi foda. Quando chegou lá, eu fui descobrir que ninguém sabia toada porra nenhuma. E eu só sabia porque eu tava fazendo a pesquisa, entendeu? E eu disse, bicho, o que a gente vai fazer? Trouxe tambor pra cá. Disse, vou mandar um samba de breca. Aí a primeira porrada foi essa. Eu digo, pô, tu me acordou com uma ressaca do caralho, vai tocar boa, ninguém sabia. Aí eu achei legal a situação, porque aí a gente começou realmente, né, a ir procurar. E procurando, a gente achou Parintins, que a gente tocava antigamente, São Luís do Maranhão, né, porque, na verdade, isso tudo já foi O Pavulagem fez esse Grão-Pará grandão, né? O Pavulagem já fez esse intercâmbio Com quem? de ir pra Manaus, A gente pra foi, São no Luís? Sonora Brasil, a gente viajou o Brasil todo. Agora, eu acho que a maior interação que teve do Arraial do Pavulagem, eu acho que uma vez a gente foi pra... Não assim era um festival de música que o Arraial foi chamado pra tocar. A gente tocou, ninguém dançou, eles ficaram assim pra gente, olha, porque é diferente a nossa pegada, né? E agora, uma vez que eles vieram pra cá, que o Arraial acabou subindo no palco também com eles lá, o Boi foi lá, eu acho que eu fui, nem me lembro. Bem legal, eles são fabulosos. Agora, é isso, eu acho que tudo isso é cultura brasileira, e tem que aprender a conviver, né? Se fortalecer naquilo que tem que se fortalecer. Eu acho que é isso. Ronaldo, e a sensação? Você tá na avenida, você vê a multidão seguindo, mas quando você tá no palco, qual é a sensação de ver aquela multidão ali, com esses chapéus, levantando, Pô, e tem bicho. uma hora que balançam, jogam pra cima. É algo surreal. Os 4 domingos não tem nem igual ao outro, mas já é uma coisa emocionante desde das oficinas pra mim. Qual é o barato? No dia do cortejo, quer dizer, eu passo tempão vendo eles suado, vindo do trabalho, cansado, cacete, vai. No dia do cortejo é todo mundo bonito. E não tem nenhum igual ao Cheiroso. outro. Mais ou menos. Então, eu digo assim, tu vê a mágica rolar na tua frente, entendeu? E aí, claro que tem horas que eu me lembro do meu filho cantando a música, aí me lembro de coisa, aí eu me emociono pra caralho mesmo, eu não tô nem aí. É isso mesmo, deixa rolar. Ronaldo, Pavulagem, ele é maior que vocês? Rapaz, eu acho que nada nesse mundo tem uma grandeza e uma importância maior do que o ser humano, entendeu?
A dificuldade do ser humano é eu acho que é saber que cada um de nós tem a sua hora para nascer, para morrer, para crescer, entendeu? Eu acho que Amadurecer. quando não é a nossa vez, a gente só não sabe quando é a nossa vez quando a gente não tá humilde ali. Eu digo para os meninos, aproveitem para ver esses mestres que estão aqui, aprender a ouvir mais do que falar. É muito difícil, por isso a dificuldade de cantar. Maravilha. Essa música que tá tocando agora, Aldeci, qual é essa música? Essa música como é? Cabelo Cacheado. É porque assim, né? Na verdade, a ideia é que o Arraial do Pavulado seja um painel de ritmos, porque nós não somos só boi bombar, claro, a nossa prioridade foi o boi, mas é o boi que divulga o merengue, a cúmbia, o shot. carimbó, o shot, Isso é um o shot? retumbão. Isso é uma cúmbia. Uma cúmbia, né? Vamos tocar, Aldeci? Gostei dela. Rapaz, eu faço muito isso. O primeiro disco é só tu escutar lá pra te ver. Ó moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro, na saia dela um girassol rosa amarela. Ô moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro, na saia dela um girassol rosa amarela. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, maré cheio, lua, lua. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, maré cheio, lua, lua. Ô moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro, na saia dela o girassol rosa amarela. Ô moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro, na saia dela o girassol rosa amarela. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, mar é cheio, lua, lua. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, mar é cheio, lua, lua. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, mar é cheio, lua, lua. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, mar é cheio, lua, lua. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, mar é cheio, lua, lua. Dança pelo vento, na proa da canoa, dança pelo vento, mar é cheio, lua, lua. Muito bom ouvir tuas composições, Ronaldo. Ronaldo, é muito assim. Como é que nasce uma música?
Rapaz, no meu caso, eu comecei a prestar atenção numa sacanagem de rua, né? Então inventaram, sei um filho da puta, não sei se foi o Weber, amigos antigos meus, a gente era moleque. Começava assim a ter uma sacanagem de falar só na rima, né? Por exemplo, o cara dizia assim, nada tema com Weber, não há problema. Tipo isso. Aí, moleque, acho que eu fui pegando corda nisso. Aí eu comecei a sacar que eu tinha músicas. Podia ser em inglês, o cara pegava a melodia assim, eu conseguia colocar uma letra pra sacanear alguém, por exemplo, entendeu? Eu acho que foi por aí. Aí eu comecei a ir em lugares onde uma vez eu nunca tinha visto, assim, na minha frente, um cara tocar um pandeiro, o maior pandeiro que eu já vi na minha vida, um pandeiro de acrílico. Na verdade, eram os marinheiros que estavam corados aí, foram tomar uma nessa porra e rolou um samba. Aí eu pirei naquilo, fiquei babando assim, né? Digo, vou aprender a tocar essa porra. Aí primeiro tinha que ter o pandeiro. Eu não tinha grana. Aí eu dei um jeito, fazia papagaio pra vender, eu acabei comprando. E o cara, antes de eu juntar o dinheiro, até eu comprar, o cara disse, não, tu não precisa ter o pandeiro, eu vou te ensinar. 1, 2, 3, 4. Tem que automatizar isso aqui. É assim que toca o pandeiro. Aí eu peguei aquela porra, quando eu tive o pandeiro, aí fudeu. E aí eu gostava de estudar o pandeiro, pra não incomodar, eu ia pro banheiro, mamãe disse, o que tu faz dentro desse pandeiro? E eu acho que o pandeiro, ele abriu, assim, um caminho pra mim, né? Eu tive um amigo, o Antônio Moura, que não é o Paulo Moura, é o Antônio Moura, que tocou no Sol do Meio Dia, e era percussionista sacana. E por conta dele eu acabei conhecendo uma galera, fui conhecendo devagar, mas o que acabou sendo determinante mesmo, eu acho que quando a gente persiste, assim, mesmo sem saber direito o que é que vai rolar, são os festivais, né, que pra mim foram, assim, bem... Eu acho que eu soube aproveitar, né? Nos festivais eu conheci o Rui, e conheci conheci todo mundo, né? Conheci Salomão Habib, que depois ficou meu parceiro, conheci um pouquinho lá do Paulo Anderro Barata, o Daniel Benício, que os filhos tocam comigo às vezes. Aí fui conhecendo a galera, e quando tu te depara, tipo assim, com Paulo Anderro Barata, com Jesus Parloreiro escrevendo, Walter Freitas, Joãozinho Gomes, aí tu sabe que tu tem que remar em muito. E foi isso que eu fiz. Não na direção da obra de ninguém, mas aprendendo com essas pessoas, do meu jeito, claro, com o meu crivo. E eu acho que esses compositores, antigamente se fazia muita guarânia, né? Mas assim, é como se o Arraial fosse todo dia um festival pra mim. Que legal. Entendeu? De fazer as músicas. Claro que tem uma hora que eu fico empapuçado, e é por isso que eu saio trabalhando outras coisas, entendeu? E você compõe pensando no povo? Claro, não tem outra forma de ser feito. Agora, tem uma história, tem coisas que tu acha que eu escrevi a letra, que rolou uma coisa e tal, e aquilo é só a minha criação mesmo, o poder que a poesia te dá, né, de trazer frases e contar história. Eu fui avançando na minha caminhada, sempre gostando de escrever os textos e recitar os textos, sabe? Eu sempre gostei dessa onda, não sei porquê. E gosto muito de coco. Tenho por causa do tambor, né? Do pandeiro, aí eu tenho essa relação. E tenho amigos que são percussionistas do cacete, que adoram tocar comigo. Eu não sei muito, mas eu acabo me virando, entendeu? Eu digo, Alan, eu com o tambor no meio da minha perna, tu pegar uma viola, a gente não passa fome. Ronaldo, nesse tempo todo, a gente conversou muito sobre luta, dificuldade, superações. Tu já pensou em desistir nesse tempo de lá pra cá? Não sei se desistir. Porque as dificuldades eu sempre tive, né? O Arraial é um lugar de trabalho também. É um lugar de dificuldade. Aí é que eu te digo, né? Esse ano eu acho que o salto qualitativo foi todo mundo assim, botar pra fora qual é o Arraial que tem na capital. A gente não pode caminhar com um trabalho desse gigantesco, porque isso é verdade. Até um tempo atrás, cada um de nós tinha um Arraial na sua cabeça. Isso às vezes atrapalhava, entendeu? Mas o que é isso? Então, todos nós fomos motivados a olhar o brinquedo por dentro, a história do brinquedo, né? O que é que precisa melhorar. E isso eu acho que foi um salto qualitativo para o nosso trabalho, né?
O que é que as novas gerações podem esperar? Elas estão prontas? Eu acho que o ser humano ele precisa ser trabalhado. Não é que o ser humano precise de um pastor, de um guia. Não é isso, mas é tipo assim. Eu gosto de falar do brincante no processo que ele passa com a gente, porque depois que ele sai do arraial fica difícil administrar, entendeu? Mas acho que o trabalho, quando ele é feito com consciência, a gente traz a questão do respeito pelas mulheres. A conquista das mulheres no arraial é gigantesca, pô. Eu não tô fazendo média porra nenhuma. Mas eu acho que é isso, eu acho que independente de qualquer coisa, o ser humano que, quando ele tem consciência de onde ele está, ele cresce, ele colabora, entendeu? Então a minha expectativa é que a condução do brinquedo possa estar sempre à luz da sabedoria, né? Para mim, conhecimento, compartilhamento, só tem sabedoria quando é a favor das pessoas, entendeu? Sem dúvida. Então é uma luta grande do dia a dia, de conversar, de acalmar as pessoas. E, Ronaldo, que legado você quer deixar? O arraial, para mim, já está de bom tom, a minha obra, a obra dos meus parceiros, as histórias que a gente escreveu, né? Deixar que essa escola possa continuar sendo esse lugar de caminhada mesmo da gente, né? E eu tô achando fantástico porque tem muita coisa que eu não sabia, cara. Uma juventude bem bonita mesmo, né? Tem muita gente trabalhando em Belém pela cultura, graças a Deus. Eu acho que é importante isso, né? O arraial não dá conta sozinho, é uma luta grande. Graças a Deus a gente tem uma relação super tranquila com as pessoas e tal, né? E a gente quer o arraial, claro, dar o nosso melhor, né? Quer que o arraial possa continuar tendo carinho e respeito de todos nós pela brincadeira, né? Eu acho que o Arraial do Pavulagem, pra mim, não tem coisa. É meu filho, minha família e o arraial pra mim. Que maravilha. Aldeci, hoje é sábado, vamos ensaiar, porque em junho tem, hein? Em junho tem. Senhora da Amazônia, venho trazer uma prenda, cortejo de Miritis, meu batalhão de ouro e prata. Cortejo de Miritis, meu batalhão de ouro e prata. Quando chegas nas águas do Guajará, vens com teu manto abençoando. Rainha, mãe da floresta, és mãe, és luz do mundo. Rainha, mãe da floresta, és mãe, és luz do mundo. Maria dos navegantes, Maria dos pescadores, Maria dos cantadores, Maria de Nazaré. Maria dos navegantes, Maria dos pescadores, Maria dos cantadores, Maria de Nazaré. Senhora da Amazônia, venho trazer uma prenda, cortejo de Miritis, meu batalhão de ouro. Que coisa boa, som dos tambores, nesse ritmo, nessa levada. Agora, uma dúvida, uma curiosidade, inclusive do Aldeci, nosso técnico de som aqui. Como é que nasceu a tua parceria com o Júnior Soares? Pô, essa é uma boa pergunta, que é meu parceirão mesmo. Olha, nós tinha um movimento em Belém que Nilson Chaves, era Açaí o nome. Foi pela primeira vez que eu vi o cara lá
Zeca Tocantins, que o Nilson trouxe, aí começou a trazer Cláudio Nunes. Era um movimento que estava se formando, né? Do cinema, da fotografia, aí ia pro Ver o Peso, ia pra Escadinha, fazer aquelas mostras. Momento bonito e histórico, bonito e histórico. Então, começaram a ter umas reuniões na SEMEC, para discutir alguns processos mesmo de cultura e tal. E eu conheci o Júnior nesse momento aí, né? E aí a gente começou a ter vontade de participar de festival. O Ricardo Dias, na época, escreveu uma música, me lembro até o nome, Semente de Sangue, uma música falando da guerrilha, de Nicarágua, aquela época, né? E a gente se aproximou. E graças a Deus, porque o Júnior é igual o Manel Cordeiro pra mim. O Manel Cordeiro nesses ritmos latinos e tal, e o Júnior nessa coisa da raiz mesmo, né? O cara tem essa história. Aí, claro, eu sou parceiro dele já todos esses anos, como fui e sou parceiro do primo dele, que passou um tempo com a gente no Arraial, que foi o Tony, e parceiro de quem deu certo de fazer música assim junto, né? Falando do Arraial. Eu sempre mando letra, assim, pra... O Edson Abreu é um parceirão meu, assim, que tem uns carimbós legais, e toada de boi também, né? Aí, às vezes eu dou um tempo, assim, né? Vendo outras coisas, outros parceiros. E aí, quando eu me lembro do Docen, eu já sei pra quem eu vou mandar aquela letra. Aí eu mando pra um... Aí as coisas vão chegando, entendeu? As coisas vão chegando. Vou trabalhando, deixando a coisa rolar. Então, o Júnior é, assim, bem importante pro Arraial, também pela experiência, assim, como também o Walter Figueiredo, a coisa da gestão, né? Da experiência com a gestão cultural, isso é muito importante, entendeu? Então, eu acho que o Instituto Arraial do Pavulagem, nesse momento, vive um momento bem feliz, né? Dando uma olhada mesmo para melhorar, a gente melhorar, o Instituto melhorar, a gente melhorar, para realmente deixar a maior alegria que a gente puder nesses cortejos do mês de junho. É um trabalho importantíssimo, colaboração de pessoas como o Júnior, como o Alan Carvalho, né, que é um parceiro bem especial meu também, nosso, né? Tem o Iris também, né? Tem alguma molecada nova que tá começando, o Rafael Veredas, o Luiz da Selva, o Rebornet, Renato Torres, Davi Amorim, é um montão de gente. Ronaldo, gratidão enorme de te receber aqui. Muito obrigado. Os nossos ouvintes, os nossos internautas, com certeza mataram aí a curiosidade um pouco da vida do Ronaldo Silva. E claro, evidente que junho está chegando, vai todo mundo estar juntos nesse clima junino com o Arraial do Pavulagem. Agora um ping-pong rapidinho pra gente encerrar com chave de ouro. O Pavulagem em uma palavra. Em uma palavra. Guarnição. Um som da Amazônia. Boi bumbá. Um momento inesquecível. O boi saindo lá do Teatro da Paz. Cultura popular é... Eu acho que a cultura popular deve ser vista como cultura brasileira, porque senão a gente vai reproduzir esse preconceito. Eu acho que é cultura brasileira praticada aqui. Um sonho. Saúde. Saúde pra ver coisa mais bonita aí do Arraial. Ver meu filho crescer, ver meus netinhos e tal. Então faça o convite para os nossos internautas, para o nosso ouvinte. Primeiro eu quero desejar para os nossos brincantes, para os nossos colaboradores, o pessoal que quer dar um auxílio para a gente na construção dos cortejos, desejar do fundo do coração alegria, né? Alegria para a gente podermos estar juntos, construindo uma coisa que é um patrimônio da cidade. Isso aí é muito importante. E aproveitar a oportunidade também, porque agora no Dia das Mães a gente vai lá pro Teatro da Paz, né? Vamos gravar os sons do Pará para a TV Liberal, acho que vai dar uma divulgada bem legal. E faz muito tempo que a gente não toca naquele teatro. E eu acho que vai ser um momento bem especial no Dia das Mães. Então vocês procuram nas redes sociais aí a compra de ingresso antecipado. Acho que vai ser uma festa, vai ser gravada ao vivo. Então eu quero convidar vocês aqui da Alepa, né? E convidar todos de Belém para a gente celebrar esse momento bacana do Arraial.
Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado você, nosso ouvinte. Desde já, muito obrigado pela audiência, você internauta também. A gente se encontra sábado que vem, às 9 da manhã, em mais um programa Alepa Cultura Viva. Bom final de semana, curta bastante com limite e responsabilidade. Comer língua de boi pra saúde